Você já deve ter ouvido falar de stent cardíaco. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o stent, vou te falar quando ele entope, o que fazer para ele não entupir e ter novamente um infarto, se ele fica para sempre, se ele precisa de tirar, qual o tempo de revisão, tudo isso nesse vídeo. Esse é o vídeo mais completo sobre stent cardíaco que você vai ver na sua vida. Então fica até o final que essas informações são importantíssimas. Você é louco se pular desse vídeo. Você está no Doutor Arritmia. Muitas pessoas têm essa molinha no coração, o chamado stent. O stent é uma malha metálica que vai aumentar o fluxo sanguíneo do coração nessas artérias que estão entupidas por placas de colesterol. Nessas artérias que irrigam o coração que estão entupidas por causa do colesterol. Muitas das vezes as pessoas acham que são veias e na verdade não são. Os stents são colocados, são inseridos nas artérias do coração. E das artérias do coração nós temos três artérias principais e eu vou mostrar isso para vocês. A artéria circunflexa, a artéria descendente anterior e a artéria coronária direita. Se você tem um stent ou conhece alguém que tem algum stent, deve ter sido colocado em uma dessas três artérias. Essas artérias saem dessa aorta, que é o maior vaso, a maior artéria que nós temos do coração. Então, o sangue, o coração, apesar de estar ali dentro dele muito sangue, ele não recebe esse sangue que está dentro dele. Ele necessita ser irrigado também. E é por isso que a aorta vai dar os ramos ali a partir dessas três artérias que vão irrigar de fora para dentro o coração. Não é lindo e fantástico? Quem criou isso? Comenta aqui para mim se você já sabia dessa informação. E se você gosta desse conteúdo, não deixe de compartilhar também esse conteúdo para quem tem stent. Tá? Isso é muito importante. Voltando ao tema principal. Quando nós temos, então, um infarto, o que é isso? O infarto é uma obstrução dessas três artérias, em qualquer lugar ou em um de seus ramos. Isso acontece por dois motivos principais. O primeiro motivo é ter placas de colesterol que vão, ao longo do tempo, elas podem até calcificar e obstruir essa irrigação. Imagina um cano de esgoto, aqueles que passam lá por debaixo da terra. Se esse cano ele vai ficando com detritos, lixo, e ele vai obstruindo a sua luz principal, ou seja, lá dentro dele, não vai passar água, não vai passar os dejetos ali, e esse cano vai entupir. Troca esse cano pela sua artéria enriquecido com o oxigênio que vai para o coração, a bomba principal. Imagina que essa artéria ela vai sendo obstruída ao longo do tempo, e alguns exames nós conseguimos fazer para determinar isso. Dois exames principais que nós temos certeza se tem uma obstrução ou não. Um é chamado angiotomografia do coração, que avalia se essas artérias coronárias têm algum grau de obstrução, ou então direto faz o cateterismo cardíaco. O cateterismo cardíaco já é um exame invasivo, onde o médico vai inserir um catéter ou pela perna ou pelo braço do paciente, jogar um pouco de contraste lá no interior dessa artéria para saber se há obstrução ou não. E daí que vem o stent. Se tiver uma obstrução importante, nós colocamos então, o médico colocará, inserirá um stent nessa plaquinha, abrindo dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês. E esse stent vai restaurar o fluxo sanguíneo aí no seu formato inicial de como você nasceu. Entretanto, o stent é um corpo estranho, é metal, e nós não temos metal no nosso corpo, não é mesmo? Ou você tem algum metal aí? Isso não é natural do nosso corpo. Como todo corpo estranho, ele pode fazer uma obstrução sim, e eu vou te falar isso mais para frente. Então presta atenção se você já tem stent. Agora, outra forma de obstrução dessas artérias coronárias são a formação de trombos. E isso pode ocorrer na forma aguda ou também de uma forma crônica, que é aquele paciente que tem já a placa de colesterol e essa placa se rompe. E quando essa placa se rompe, ela vai expor algumas proteínas ali dentro do vaso sanguíneo, formando trombos. É o que inicia a cascata da coagulação. Agora, pacientes podem ter trombose também sem ter placas no coração. Pacientes jovens, fumantes, em uso de anticoncepcionais, mulheres, por exemplo, podem formar trombos sem ter placas no coração.
Por isso que estamos vendo muitos pacientes jovens tendo infarto e não tendo nenhuma placa de colesterol por baixo dessa estrutura para fazer essa obstrução. Muitas das vezes são problemas de coagulação ou então relacionados ao tabagismo e também ao uso de anticoncepcionais. Esse tipo de paciente, às vezes, ele não precisa colocar o stent, pois a trombectomia pode resolver esse problema. E os medicamentos também, os medicamentos chamados antiagregantes plaquetários. Por exemplo, o AS, o clopidogrel, são todos medicamentos que são antiagregantes para o tratamento desses pacientes que têm trombos. Agora, o stent, como eu estava falando, ele é um corpo estranho. E sendo um corpo estranho, nosso corpo identifica isso e começa a revestir ele, principalmente dentro do vaso. Ele começa a cobrir ele. É como se jogasse ali uma capa em torno do stent envolvendo ele. Isso é um problema. Por quê? Em alguns tipos de stent, e nós estamos melhorando a tecnologia cada vez mais, principalmente naqueles stents metálicos antigos que não eram revestidos farmacologicamente, como os stents atuais, a gente tinha uma possibilidade desse stent ir aumentando o chamado processo de endotelização. Esse processo de endotelização é o que vai entupindo o nosso corpo, vai formando camadas que vai obstruindo aí, vai revestindo o stent por dentro. E se você entende isso, você vai vendo que esse stent ele vai revestindo por dentro, só que ele vai obstruindo a sua luz principal, por onde passa o sangue. Isso realmente era um problema e é o que fazia o que chamamos de reestenose. Então, o stent sim pode entupir a depender do caso. Geralmente, ele entope em pacientes que são diabéticos, pacientes que fumam, pacientes que não estão fazendo o tratamento adequado com medicamentos com anticoagulantes. Então, nesse grupo de população que não está controlando o colesterol, que são diabéticos ou pacientes tabagistas e pacientes que têm alguns fatores também próprios que fazem isso, esse stent pode formar os processos de reestenose. Por isso, quem tem stent, ele tem que fazer sempre a avaliação para detectar essas alterações. Eu não estou falando de fazer cateterismo todo mês para saber disso, não. São exames chamados não invasivos para detectar se está tendo alguma isquemia precocemente. Isquemia é a falta de suprimento sanguíneo na região do coração. Outra coisa que é importante você entender é que graças à evolução da medicina, os stents estão ficando melhores, eles estão ficando revestidos com medicamentos e até medicamentos que impedem com que esse processo de revestimento interno do corpo achar que isso aí é um problema e colocar, fazendo corpo estranho, ele vai melhorando ao longo do tempo e existem hoje stents também que são absorvíveis. Nessa época dos stents agora que já são farmacológicos, estão transicionando para os stents que o corpo ele absorve e some lá dentro, isso é uma nova tecnologia que impede esse stent de fazer a reestenose. Então, para que você tenha uma ideia, hoje temos stents que eles vão ser dissolvidos, eles vão abrir a artéria e depois o próprio corpo, ele consegue dissolver esse stent, você não tem a percepção desse stent lá dentro. Realmente não tem como tirar esses stents, tá? Então muita gente acha que tem como tirar, ou depois, vamos lá, coloca, tira. Não é bem assim. O corpo ele faz uma camada e esse stent fica incrustado lá. O que dá pra gente fazer é colocar um stent dentro do outro, no caso das reestenoses. Agora, muito importante, se você não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aqui e já fala para mim de onde você está falando, de que cidade que você está falando, que eu gosto muito de saber quem assiste aqui os meus vídeos no meu canal do YouTube. Agora, o stent cardíaco, você pode ter um limite de stent para quantos você pode colocar? Não, pessoal. Felizmente não tem um limite. É 5, 6, não posso colocar mais? Não. Só que tem uma prioridade para pacientes que estão colocando muito stent, avaliar a possibilidade até de revascularização, fazer a cirurgia de revascularização, que são as pontes de safena, antigamente falando. Na verdade, são artérias tiradas aqui do tórax, do peito, chamadas as artérias torácicas, e colocado fazendo um atalho entre essas artérias coronárias. Mas o intuito do vídeo aqui é falar dos stents. Então vamos lá, continuando a falar sobre os stents cardíacos.
Os stents, como eu falei, estão tendo evolução cada vez maior e provavelmente dentro de 3, 4, 5 anos deveremos ter os stents que são absorvíveis ou stents que são de uma tecnologia melhor ou então evitam ter o processo de reestenose. Mas se você já tem stents no coração, a avaliação com o seu cardiologista deve ser feita de no mínimo uma vez ao ano, exames que vão avaliar se você está tendo isquemia no coração para que seja corrigida ou avaliada de forma mais específica, ou com uma angiotomografia, ou melhor ainda, com um cateterismo cardíaco. Então, se você tem stent cardíaco, alguns pontos são importantíssimos. Controlar o colesterol. Quanto menor o colesterol, melhor possível, melhor o seu tratamento. Controlar a glicemia. A glicemia, eu falo, se você tem diabetes, se você tem o açúcar no sangue elevado, quanto melhor você controlar isso, isso vai dar maior benefício para o seu stent continuar aberto. Se você fuma, pare de fumar imediatamente. Quanto mais tempo você ficar longe do cigarro, menor chance do seu stent fechar. Outra coisa importantíssima, manter você no peso ideal. Quanto menor o seu peso, estando perto do peso ideal, menos chance também de você reestenosar esse stent cardíaco. Evitar esses fatores são importantíssimos para seu stent não fechar. Por isso, essa mensagem que estou deixando aqui é muito importante e eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas. Mande nos seus grupos de WhatsApp para pessoas que têm stent. Com certeza você tem pessoas aí que têm stent cardíaco e merecem saber disso. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.